Neste tutorial vou-te apresentar 3 formas que tens para relacionar a concentração, a massa e o volume através da sua quantificação, ou seja, calcular. Neste primeiro exemplo, vamos calcular a concentração desta solução, ou seja, saber que parte de soluto temos por este volume de solução. Então, como é que efetuamos esse cálculo? Esse cálculo é efetuado da seguinte maneira. Visto no tutorial anterior que a fórmula da concentração é igual a concentração é igual à massa sobre o volume. Então, o que tens de saber é duas destas variáveis para conseguires calcular a concentração. Neste caso, eu digo que a massa do soluto, que foi adicionada aqui ao solvente, é de 5 gramas. Ao juntar ao solvente, produziu a solução, que temos aqui com um volume de 40 centímetros cúbicos. Então já temos os dados. Com estes dados, então podemos dizer que a massa de soluto é igual a 5 gramas. O volume da solução é igual a 40 centímetros cúbicos. Agora aqui um pormenor. Eu quero, como vejo aqui na expressão, que o resultado venha em decímetros cúbicos. Como vês aqui também no volume. Tens o volume em centímetros, então tens que converter este volume para decímetros cúbicos, como fizemos no exercício anterior, no tutorial. Então, tens que andar 3 casas para trás, ou dividir por 1000, e iremos ter um resultado de 0,040 decímetros cúbicos. Se tu reparares, 1, 2, 3. Já tens o volume, já tens a massa, então agora efetuas o cálculo da concentração. A concentração é igual à massa sobre o volume. Neste caso, vamos ter que a concentração é igual a 5 a dividir por 0,040. Então, a concentração vai ser igual a 125 gramas por decímetro cúbico. Já sabes que o decímetro cúbico corresponde ao litro. No exemplo 2, eu não sei a massa do soluto, mas sei que no final tem um volume de solução de 40 centímetros cúbicos que gerou uma concentração lá dentro de 0,5 gramas por decímetro cúbico. Neste caso, então, como é que nós vamos calcular a massa que adicionamos a esta solução? Usando a mesma expressão, usamos sempre a mesma expressão, a expressão da concentração, massa sobre o volume. Vamos verificar se temos dois dos dados. Verificamos que temos o volume e temos a concentração. Assim, aquilo que agora temos que efetuar é, se eu já sei a concentração, que é igual a 0,5 gramas por decímetro cúbico, e sei o volume, que é de 40 centímetros cúbicos. É importante apresentarmos sempre os dados iniciais. Não está em decímetros cúbicos aqui o volume, então temos que converter. E andamos 3 casas para trás, dá 0,040 decímetros cúbicos. Depois de converter, então já temos condições para ir calcular a massa, que sei que vai dar em gramas. Porquê? Porque a concentração está em gramas. Então, resolvendo através da equação apresentada, a concentração, que é de 0,5, igual à massa sobre o volume, que é 0,040. Como está aqui em denominador, este número aqui passa para ali a multiplicar. Então vamos ter que 0,5 vezes 0,040 é igual à massa. A massa terá como resultado o valor de 0,02 gramas.
foi esta a massa que nós adicionamos. Esta foi a massa que nós adicionamos de soluto nesta solução. Neste último exemplo, vou apresentar a situação em que tu sabes a massa de soluto que foi acrescentado ao solvente, contudo não sabes o volume que tens na solução. Sabes a sua concentração, então o que é que nós temos? Normalmente temos dois dados, tem a concentração e tem a massa, quero agora descobrir o volume. Para este procedimento, tal como nos anteriores, vamos colocar aqui os dados, a massa é 4 gramas e a concentração é igual a 1,5 gramas por decímetro cúbico. O volume é o que eu quero descobrir. Neste caso, o volume vai-me dar logo em decímetros cúbicos. Utilizando a expressão da concentração é igual à massa sobre o volume. Neste caso, concentração 1,5, a massa é 4 gramas e temos o volume. O volume, neste caso, está em denominador, passa para o outro lado a multiplicar e depois passa o 1,5 a dividir pelo denominador. Neste caso, aquilo que vocês vão ter é 4 a dividir por 1,5 e temos então um volume de aproximadamente 2,67 decímetros cúbicos. Com este último exemplo, tens todas as possibilidades de cálculo na concentração de uma solução, seja para determinar a própria concentração, a massa do soluto ou o volume de solução. Espero ter-te ajudado para agora poderes resolver os exercícios do manual que indiquei no guião de aprendizagem. Bom trabalho!